Olá, eu sou Clarissa De Franco e estamos no canal Orbe dos Sonhos. Bom, hoje a gente vai fazer a terceira parte, da série Análise de Sonhos. Então, se você quiser entender melhor, dá uma olhadinha antes, nos outros vídeos, outros dois vídeos, porque eu falo do comecinho, a introdução, como lidar com símbolo, eu falo do método, o que a gente faz, quais as partes dos sonhos, como a gente divide, Então eu falo tudo isso nos outros vídeos e seria legal que você assistisse para poder acompanhar aqui. Hoje eu vou tratar diretamente de um sonho, um ou dois sonhos, o que der tempo por aqui, para a gente entender na prática como que funciona essa análise dos sonhos. Bom, vou citar aqui um sonho, sem citar nomes, eu me mudava para Nova York, ia morar numa casa suspensa sobre um rio. Havia jacarés no rio abaixo. Essa casa que eu morava era uma casa coletiva, meu pai está lá e minha ex-sócia também. Tínhamos um quarto, mas não havia parede de divisão com outros moradores. Não havia privacidade. Constantemente ouvíamos histórias que o jacaré comia alguém da casa. Mas, na verdade, em nenhum momento eu via o jacaré. Também passávamos muito tempo fechando trancas contra os jacarés. No fim do sonho, eu via que a casa era uma gaiola. Eu vou aqui mostrar um desenho, eu não sei se vai funcionar, mas vamos mostrar um desenho, tá certo? Não deu certo. Então, a gente volta, eu não sei como é que faz isso, para inverter a câmera e tudo mais, porque eu sou terrível nisso. Então vamos seguir, o que eu posso dizer é, a pessoa que que teve esse sonho e que me passou esse sonho, desenhou um rio com um jacaré enorme, assim, grandão atravessado, o rabo, assim, para cima, perto da casa. Depois eu vou colocar essa imagem aqui, nesse momento eu não consigo, mas depois eu coloco. E em cima, uma casa com 3 portas e uma espécie de grade, assim, como se fosse uma gaiola. No final ela até faz referência a essa gaiola, Bom, e aí vamos para a descrição dos sentimentos dessa pessoa, Ela fala o que ela associou automaticamente, o que ela decidiu. Ela fala, olha, associação automática, ela fala poder, medo, falta de privacidade, prisão e sacrifício. Nos sentimentos, ela também complementa dizendo apreensão, tensão, medo, invasão e impotência. Eu sinto isso por um lado, mas não sei porquê. Eu sinto o símbolo de Nova York e o jacaré como uma prosperidade, algo ligado à riqueza, dinheiro, mas não consigo entender por que sinto isso, uma vez que também sinto o oposto. Você já teve esse sonho antes? Não, mas eu já sonhei que morava em Nova York várias vezes. Inexplicavelmente, meu inconsciente está associado a esse lugar quando meu consciente o ignora. Personagens, Ela falou, ela mesma, o pai dela, a figura de pai que aparece lá, que ela descreveu como frágil, a sócia, a ex-sócia dela, que ela descreveu como fardo, o jacaré, que ela descreveu como perigo escondido, e outras pessoas que ela descreveu como desconforto. Os lugares, Nova York. Primeiro ela associa prosperidade a Nova York. Travas na porta, insegurança. Casa suspensa, ela associa como algo instável. Rio abaixo, medo. Quarto, invasão. Gaiola, prisão. Essas associações foram todas feitas pela pessoa sonhadora. Não fui eu que fiz. Então você vê que essa pessoa já tem um manejo aí de representação. Porque algumas pessoas eu faço essas perguntas, essas mesmas perguntas, olha, o que você associa com esse lugar, com esse personagem? E a pessoa não fala nada, não sabe, põe que não sabe, põe que não sente nada. Então, assim, algumas pessoas elas têm mais treino para simbolizar, para representar ou para compreender esse caminho da representação e outras menos,
A experiência prévia ao sonho, ela conta assim: meu pai recentemente foi operado. Em minha adolescência, eu tive uma experiência horrível de morar numa comunidade onde muitos abusos relativos a espaço e pertences aconteceram. Respondendo às perguntas, percebi que esse sonho descreve o sentimento daquela época. Isso é muito importante. Quando a gente começa a refletir sobre o sonho, sobre os lugares, os simbolismos, as coisas, né, cada etapa do sonho, também pode vir, os significados podem emergir ali. A gente fala, putz, isso aqui parece ter a ver com não sei o que lá que eu vivi. E aí ela falou que aconteceu isso. Respondendo as perguntas é que ela foi entendendo que podia estar relacionado a esse período. No hospital com meu pai, também senti essa velha sensação de não privacidade, pois havia vários doentes no mesmo quarto. Foi bem tenso, ruim mesmo ficar no hospital com ele, mas gratificante também porque enfrentamos e deu tudo certo. Então ela contou, e aí ela contou pelo WhatsApp, que o pai dela tinha ficado internado uma semana antes desse sonho, e tinha ficado internado num hospital assim que tinha muita gente, não tinha privacidade, um ambiente complicado, o pai dela estava fragilizado. Conte um pouquinho sobre você. Ela contou: nesse momento vivo um momento de realização, desenvolvimento do meu trabalho e reconhecimento, estou muito feliz. Nessa fase atual, cheia de planos e energia. Estou casada com uma pessoa maravilhosa, temos uma relação feliz, temos também um projeto musical juntos, não temos filhos, nos amamos muito e somos muito felizes. Ela aceitou essa pessoa ter o sonho publicado, né? Então vamos lá. A primeira coisa é pensar que sempre está em movimento os significados de um sonho. Então toda vez que a gente voltar a ele, a gente pode ter um novo insight, uma nova percepção, e isso é muito legal. Por isso também manter o diário de sonhos, um caderninho onde a gente anota, é muito bacana para ir acompanhando a evolução do inconsciente, uma conexão com a outra vai se fazendo, é bem interessante. Bom, então, muito obrigada por ter buscado a Orbe dos Sonhos, a gente tem uma maneira de conversar aqui na carta, e aí, o que a gente começou aqui a colocar? A casa é um simbolismo corrente em sonhos, né? Chevalier e Gerbrandt, no dicionário de símbolos, aponta a casa como centro do universo da pessoa, uma espécie de templo interior, como um espaço psíquico com os respectivos estados da alma, indicados pelos espaços internos e externos da casa. Geralmente a casa tem essa representação da nossa psique, nossos espaços internos, a nossa estrutura interna. Mas aí como que é a casa dela? Qual é o símbolo dela, né? Que é essa casa que ela representou aqui? A casa de seu sonho é uma casa suspensa, à beira de um rio, e é um espaço coletivo, onde vivem pessoas estranhas junto com conhecidas. Isso sugere uma situação psicológica em que as bases não estão firmes, porque a casa está suspensa, né? Em que há insegurança, medo, desconfiança, sensação de não ter onde se apoiar, desconforto, o que é reforçado pelas palavras da associação automática e pelos sentimentos relatados. A casa flutuante também pode indicar um descolamento da realidade, uma necessidade de se sustentar em um ambiente idealista e fantasioso, talvez porque a realidade esteja densa demais naquele momento para ser encarada e vivida. O fato da casa ser coletiva indica que um espaço que deveria ser seu, o templo interior, a casa, que normalmente é privativo, né, é dividido com pessoas estranhas e que isso causa desconforto. Se isso não causasse desconforto, a interpretação iria por outro caminho, né, mas causa, ela falou. A falta de paredes entre os quartos sugere uma ausência de defesas para se proteger e se preservar, o que permite uma invasão, né? E uma falta de privacidade. De certo modo, é uma invasão a qual sua psique se submeteu, se deixou submeter pelas circunstâncias. Como seu relato traz a situação de hospitalização de seu pai, o sonho pode ter mostrado quanto você se sentiu submetido a uma circunstância instável, casa flutuante, e invasiva, casa coletiva, sem paredes. Em função de você já ter vivido em uma casa coletiva em sua adolescência, na qual se sentiu profundamente desconfortável, as imagens e emoções vão sendo sobrepostas no inconsciente. Além disso, o fator externo agrega à casa outros elementos. O rio é um símbolo do curso da vida, da renovação entre vida e morte, sendo as águas as representantes de nossas emoções. Do lado externo da casa, portanto, há um movimento indicando que há angústias inconscientes suas ligadas a emoções sobre o curso da vida. Eu vou ter que terminar por causa do horário aqui, porque eu tenho um tempo, então eu vou continuar o vídeo no próximo. A gente parou no rio, ainda tem muita coisa pra gente falar, tá bom? Continuo na próxima. Obrigada, beijo!